Então a gente sabia que exercício ele já era fortemente recomendado, né? Eu acho que a diretriz, ela dá pra gente possibilidades. Meu olhar ele está ampliado, só que ele está ampliado e eu preciso entender esse olhar ainda ampliado. Este episódio explora as novas diretrizes de 2025 para o tratamento do manguito rotador, destacando as principais atualizações em relação às recomendações anteriores. Discutiremos as mudanças na avaliação clínica, as intervenções farmacológicas e fisioterapêuticas mais eficazes e como essas diretrizes impactam a prática clínica. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fisiortopedia. Estamos aqui em mais uma discussão super bacana sobre um guideline, uma diretriz de manguito rotador. Então a gente teve duas convidadas aí super especiais, né? A Larissa e a Germana, para discutir um pouquinho, mostrar como tudo que tem evoluído aí dentro dessa temática. Rafa, como é que foi nossa discussão aí? Olha, é sempre legal falar com especialistas da área, né? Elas trouxeram toda uma perspectiva histórica de como foi evoluindo os consensos, por assim dizer, da reabilitação da síndrome da dor subacromial, da tendinopatia do manguito. A gente discutiu que tem várias coisas relacionadas à nomenclatura dessa condição. E aí elas trouxeram, e a gente focou bastante nisso, nessa discussão do que mudou dessa diretriz que saiu agora em 2025, né? O que mudou de antes em termos de consenso de recomendação e evidência para agora. Então, acho que para você que atende ou ocasionalmente vai ali ter no consultório um paciente com alguma condição de queixa no ombro, é uma discussão legal. Acho que vai dar essa ideia do que a gente tem de mais atualizado em termos de recomendação, com base nas diretrizes e nessa evolução da evidência. Então, acho que foi um episódio bem massa nesse aspecto. Muito bom, muito bom. E antes de qualquer coisa, só falar dos nossos produtos aí, né? A gente está com as certificações de agentes eletrofísicos que já saiu, tá um sucesso aí, o pessoal tá gostando bastante. Então, dessa vez a gente teve Júlio Fernandes, o Carlos Pinfield, Josimari de Santana, trazendo o que tem mais atual aí. Então, ficou um curso extremamente completo. E aproveitando a temática, né, e já dando um spoiler, né? Lá pelo meio do ano a gente vai ter a nossa certificação de ombro, onde a Germana também vai fazer parte, Ana Maria, Luiz Escola e Harumi Rota, né? Então, tá super bacana, a gente já tá aí correndo com as gravações, o planejamento em si e com certeza vai ficar muito legal. Então, gente, aproveitem esse episódio e até mais. Valeu! Estamos aqui no Café com Artigo, sem o café agora, propriamente dito, pelo horário, né? Mas a gente fez uma adaptação aqui para estar com as meninas. Então, boa noite para todo mundo e também bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente está no meio de um podcast também. Então, hoje a gente juntou o útil ao agradável, está gravando um podcast, está numa ação da comunidade, que é o Café com Artigo, onde a gente discute diversas temáticas, né, relacionadas à parte de leitura de artigos, para facilitar todo mundo a compreender e transicionar um pouquinho melhor. Mas vamos ao que interessa. Estamos hoje com duas convidadas, uma diretamente de São Carlos, né, e a outra diretamente do Rio Grande do Norte. Então vamos começar para quem está aqui no Sudeste. Larissa, você não participou ainda, né? Se apresente para o pessoal. Não, é minha primeira vez aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite todo mundo. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite de estar com vocês. Admiro muito o trabalho que a Fisiortopedia faz, que é entregar informação de qualidade para os fisioterapeutas, para fortalecer a nossa profissão. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui. Eu sou fisioterapeuta, eu sou do Espírito Santo, então eu formei na Federal do Espírito Santo na primeira turma de fisioterapia. Depois, recebendo muitos pacientes com dores nos ombros, eu quis estudar um pouquinho mais, então eu resolvi fazer o mestrado aqui na UFSCar, emendei o doutorado. Parte do meu doutorado eu fiquei fora, fiquei na Espanha, então a minha linha de pesquisa ficou muito voltada para a área do complexo do ombro. Hoje eu recebo pacientes com dores nos ombros, também fico recebendo pessoas com dores no complexo cotovelo, antebraço e punho e mão, e realizo ainda pesquisas e agora dou aulas também em pós-graduação. Sou eu. Muito bom. Eu e a Lara, a gente nos conhecemos no curso da Incus, né? Nossa, Que é de ombro em verdade. 2000 e sei lá quando, acho que 16. 2016, pô. Vai fazer Meu quase 10 anos, aniversário, né? hein? Mas muito bacana. E a Lara já fez parte do time aqui da TATS também, né? Já trabalhou aqui com a gente, então super bacana. E para quem estiver muito perdido aí, Germana, se apresente para quem não souber quem é você, por favor. Obrigada, Fu. Obrigada, Rafa, pelo convite. E um prazer estar com o Lari aqui. Não vou mentir que eu esperei esse momento,
E Larissa é minha parceira desde o doutorado e tenho um carinho muito grande por ela, então estou muito feliz em estar aqui junto com vocês. Para quem não me conhece, eu já participei de alguns podcasts aqui. Sou germana, sou fisioterapeuta, moro aqui em Natal atualmente, sou professora na UFRN, fiz meu mestrado aqui, doutorado em São Carlos, e aí voltei. E agora sou docente aqui na UFRN e minha linha de atuação é na área do complexo do ombro, bem direcionado ali para condições mais atraumáticas e também para o ombro do atleta. Então, digamos, eu sempre falo que eu sou uma curiosa muito do complexo do ombro, porque minha linha não era complexo do ombro até 2019, mais ou menos, mas durante o doutorado eu tive contato. Larissa foi uma das pessoas que me botou nessa linha, assim, que eu me apaixonei, que eu de fato é algo que eu gosto muito de estudar, de pesquisar e que eu tenho muito anseio assim para trazer respostas mais clínicas com algumas pesquisas, né, algumas populações. Então, estou muito feliz de estar aqui e sou, claro, professora também do time do Fisioterapia. Estou na pós-graduação, né, de esportiva e tem algumas novidades vindo aí do grupo, então fiquem atentos, né, Foucault? Mais uma vez, Exatamente. obrigada aí pelo convite, tá? Que isso, sempre um prazer, Gê. Depois as meninas vão falar, elas têm um projeto juntas, né? Elas andam por aí pelo Brasil todo para dar, ministrar cursos, elas vão falar direitinho alguns detalhes. E não posso esquecer do nosso CEO, Rafael Gracichelait, tudo bom? Tudo bem, gente. Boa noite. Boa noite aqui pra gente, né? Então, mas bom dia, boa tarde para quem nos escuta em outro fuso horário, por assim dizer. Olha que legal, eu não estudava ombro, gente, de cara, assim, mas um dia a Ana Maria chegou para mim e falou assim, nossa, você estuda ombro? Eu falei, caramba, é verdade. Eu estudava dor, mas eu tinha acesso a pacientes com ombro, e eu sempre estudava os pacientes com Olha ombro. aí, Rafa. Aí, Sem querer, É. querendo, estava lá no ombro. de repente eu descobri que eu estudava ombro. Mas, enfim, bem-vindos ao episódio. Eu acho que esse é um episódio legal. Quando o paper saiu, eu falei para o Foucault, a gente tem que gravar, destrinchar um pouco ali o que tem sido feito, como fazia antes, o que muda com o paper. Então, acho que vai ser uma discussão legal, assim, da gente aprofundar, né? Muito bom. Então a gente vai fazendo aquele formatinho Mara. que vocês já estão acostumados aí, né? Onde a gente tem uma aulinha inicial aí, as meninas vão apresentar e depois, a partir disso, a gente vai fazer nossa discussão baseada aí nessas três diretrizes. Para quem está na comunidade lá do Fisioterapia, a gente já deixou o PDF dos artigos, né? Para vocês poderem ler completo depois. E acho que é isso. Sem mais delongas, Lari ou Germana, por favor, podem compartilhar a tela e agora é com vocês. Pessoal que está no YouTube aí, está assistindo a gente ao vivo, se tiver dúvidas, fiquem à vontade. Curiosamente, a gente tem outra Germana lá, que provavelmente é nossa aluna. Então, Germana, né, Santos, seja muito bem-vinda, o Vinícius de Manuel. E é isso. Lari, fique à vontade. Eu acho que um bom início, assim, um bom pontapé é a gente entender, primeiro, né, o artigo de hoje, que a gente vai falar, saiu em janeiro de 2025, falando sobre o diagnóstico, cuidado médico não cirúrgico e reabilitação da tendinopatia do manguito rotador, uma diretriz de prática clínica. Acho que vale ressaltar, assim, que esse trabalho ele envolve grandes pesquisadores, né, do mundo. Então, tem um grupo forte do Canadá, um grupo forte da Irlanda, dos Estados Unidos. Então, é um apanhado de informações que vai ser bem interessante a gente discutir. No geral, acho que para a gente entender melhor, vale a pena a gente falar, poxa, um guideline, por quê e para quem? Quando a gente tem um guideline, né, a gente tem que entender que são uma série de informações, uma série de recomendações clínicas, tanto para fomentar a avaliação, o prognóstico, o tratamento tanto farmacológico ou mesmo fisioterapêutico, o retorno à função e à funcionalidade desse trabalhador e também o retorno ao esporte, seja a gente falando sobre um atleta recreacional ou então um atleta de alto rendimento. Tá? E nesse caso específico que a gente está falando, é envolvendo uma população com tendinopatia do manguito rotador, com ou sem calcificações, e também envolvendo, né, as lesões parciais do manguito rotador. E para quem, né? Quando a gente vai receber um guideline, eu acho que é interessante a gente pensar que a gente está recebendo uma fonte de orientações como um recurso, tanto para paciente, quanto para o fisioterapeuta clínico que está recebendo esse paciente, para pesquisadores, então, fisioterapeutas pesquisadores, médicos pesquisadores que conseguem, a partir de uma leitura, identificar algumas lacunas existentes nesse guia de recomendação, para policy makers, ou seja, para formuladores de políticas públicas. Então, dentro de um âmbito de gestão de saúde pública, você conseguir garantir que
que as melhores recomendações, né, no melhor dos mundos, elas estão sendo encaminhadas para esse paciente do SUS, e não somente pensando dentro do âmbito de política pública, mas também política privada, né? Por exemplo, quando a gente vai olhar para os financiadores, a gente pode dar, por exemplo, falar sobre seguradores de saúde. Se a gente consegue mostrar o que é melhor, eles conseguem tomar decisões baseadas em evidência, e isso, né, compondo esse tripé de PBE, de prática baseada em evidência, juntando, né, com a expertise do profissional e também com a satisfação às necessidades dos pacientes, a gente tem um apanhado e conseguir entregar o que há de melhor para esse paciente. Então, trata-se de uma referência abrangente, né, sobre as melhores práticas no cuidado musculoesquelético em pacientes com dores nos ombros. Nesse caso, né, nesse guideline específico, envolvendo a tendinopatia do manguito rotador. E aí, pessoal, por que esse guideline ele foi feito, né? Quando eu faço uma retrospectiva em relação ao que se tem publicado, acho que vocês devem ter recebido esse artigo, que é basicamente revisão de revisões temáticas. Fala-se do tipo Umbrella Review, tipo a revisão guarda-chuva, em que eu vou colocar todas as revisões temáticas ali embaixo e vou ver o que se tem de recomendação de nível de evidência. Essa revisão ela foi publicada em 2020 na JOSPT e foi basicamente uma revisão que vinha para informar em relação a intervenções fisioterapêuticas para a dor subacromial do ombro. A intenção dessa revisão foi atualizar a revisão que tinha sido publicada em 2013 pelo Chris, que vocês estão vendo aqui no lado direito, e essa revisão ela tinha o intuito, né, de trazer informações clínicas, principalmente focado no aspecto de reabilitação. E nessa revisão foram incluídos 16 estudos, no caso 16 revisões temáticas, e elas foram analisadas com base na qualidade metodológica, né, por meio de uma escala. E esses estudos, eles permeavam entre alta qualidade e moderada qualidade. A moderada qualidade tinha alguns vieses, e aí isso favorecia, né, a redução dessa qualidade metodológica das revisões temáticas. O que eu chamo a atenção é que foi entre setembro de 2012 até 2018 a busca, ou seja, eles pegaram a partir dessa revisão de Chris para frente, né? Então, a gente tem nessa revisão estudos publicados até 2018. E aí, o que acontece? Em relação à busca, o que eu acho que é interessante a gente perceber, e o que eu trago aqui para vocês, até para questionamento depois, é que o termo manguito rotador estava aí dentro, dor subacromial estava aí dentro, síndrome do impacto estava aí, todas as condições, basicamente, atraumáticas que permeavam o complexo do ombro, exceto, claro, não estou falando aqui de estabilidade multidirecional, o mesmo ombro congelado, mas digo associadas ao manguito rotador, estava aí. E o que eu chamo a atenção é o termo que se coloca, por exemplo, no guideline que Larissa está trazendo, que trouxe lá na capa, né, de 2025, que fala tendinopatia do manguito rotador, né, especificamente tendinopatia do manguito rotador. Isso permeia um pouco a confusão que se tem dentro do complexo do ombro em relação à terminologia, né? Mas o que eu acho interessante é que os estudos que estavam incluídos nessa revisão aí, eles foram estudos que de alguma maneira já tinham sido publicados com diferentes terminologias. E daí, na sequência, só para trazer bem rápido aqui para vocês, o que a gente sabia? Forte recomendação para exercícios, independentemente do tipo de exercício, seja exercício para estabilidade, entre aspas, escapular, seja exercício para fortalecimento do manguito, né? Adicionar alongamentos dentro desse treino. Então, a gente sabia que exercício, ele já era fortemente recomendado, né? Para pessoas que tinham alguma questão linkada ali no complexo do ombro, a dor subacromial. Exercício com terapia manual. A adição de terapia manual tinha um efeito, né, a curto prazo, com uma forte recomendação, então a gente sabia que ali a terapia manual era bem-vinda e aí permeava diferentes aspectos, como a parte de mobilização de Maitland, Mulligan e outros tipos de técnicas, né, que poderiam utilizar tecidos moles. Terapia multimodal, a gente via fraca recomendação, que seria aquelas terapias que incluíam diferentes recursos, né, mobilidade, exercício, terapia manual, ainda tinha um efeito muito incerto. A injeção de corticosteroide a gente vai trazer, né, atualmente no guideline, mas tinha moderada recomendação, e se a gente observasse o tamanho de efeito dessa revisão para dor e função do ombro era muito pequeno, então será que valia a pena mesmo o custo-benefício da injeção de corticosteroide? Mas até então existia, né, alguma recomendação ali para estar usando, mais efeitos em curto prazo. Aí vem terapia laser de baixa intensidade e ultrassom, que eu chamo a atenção aqui. Ultrassom eles não diferenciavam, né, em tendinopatia calcária ou não calcária, mas o que é interessante é que não tinha recomendação. Terapias por ondas de choque e diatermia por ondas curtas da mesma forma, né? Isso lá em 2020. Aí, o que aconteceu?
especificamente, digamos, para gerar esse guideline, em 2022 foi publicado um novo guideline com a justificativa de que, calma, faltam diretrizes de alta qualidade para diagnosticar e manejar esses distúrbios do manguito rotador. Então, em 2015, esse grupo de pesquisa que se reuniu exatamente para confeccionar, né, para construir esse Clinical Practice Guideline, eles se juntaram e criaram um documento que é esse que vocês estão vendo ao lado direito, só que era um documento em francês, né? E esse documento, ele guiava sobre a avaliação do ombro, tratamento, retorno ao trabalho, e esse documento, ele serviu como base para a criação desse guideline de 2022. E as recomendações desse guideline, eles eram muito adaptados ao contexto e recursos da saúde do Canadá. Então, isso é um ponto que eu chamo a atenção aqui, né? Considerando o contexto de um país, né? Para a construção ali de um guideline. E aí, o que separa, né? 3 anos separam, basicamente. Esse guideline foi publicado em 2022, que era direcionado para pessoas adultas, né, trabalhadores, e o novo guideline ali é de 2025, né, publicado agora, que é o que a gente vai focar mais. Então, vocês vão perceber que a gente vai estar comparando um pouco esse 2022 com 2025. E aí, esse de 2025, ele tinha a função de exatamente pegar essas reuniões, essas sínteses que eles fizeram em 2015, outra que foi feita em 2017, todas em francês, e eles traduziram isso, né, exatamente para o inglês, e eles tinham a função, nesse guideline que a gente está apresentando, o atual de 2025, de trazer informações mais, recomendações sobre a avaliação da dor no ombro, suspeita de tendinopatia, né, do manguito rotador. Então, a ideia era trazer mais atualizações em relação à tendinopatia do manguito, especificamente a condição de tendinopatia mesmo em lesões parciais. Daí, o que eu chamo a atenção aqui, né? Acima, vocês têm o guideline 2025 e abaixo é o título da tabela do guideline 2022. O que a gente vai fazer, basicamente, é focar na comparação desses dois guidelines, ou seja, a população focada em tendinopatias, né, no caso do manguito rotador, sejam com lesões parciais ou não, e também a tendinopatia calcificada, que era o foco de 2025. Em 2022, eles focavam em tendinopatia do manguito rotador ou mesmo ou lesões parciais. Então, basicamente, o que a gente fez foi comparar esses dois guidelines, essas duas populações, em relação ao que a gente sabia, né, de 2022 para 2025. O que foi atualizado? Porque a necessidade, o termo manguito rotador ali, ele mudou, né, tendinopatia do manguito rotador foi mudado, né, em 2025. Então, o que tem de diferente de um guideline para outro? Tão próximo ali, 3 anos para ser feito um novo guideline, né? Então, acho que é essa intenção, assim, o que tem de novo, né, que realmente precisou ser feito um novo guia de prática clínica aí. Então, a gente vai permear isso agora. E um ponto interessante para a gente estar todo mundo na mesma página é que em diversos momentos os autores eles vão falar sobre nível de evidência e grau de recomendação. Quando a gente vai falar sobre nível de evidência, né, o nível 1, a gente está falando de revisões temáticas de ensaios clínicos de alta qualidade. Nível 2, já pensando em revisões temáticas de estudos coorte. Nível 3, revisões temáticas, né, de estudos de casos e controles. Nível 4, né, uma série de casos. E 5, já pensando num estudo relacionado com opinião de expert, um estudo DEL. Quando a gente vai falar sobre graus de recomendação, né, o nível A é o nível forte, né, de evidência. O B, evidência moderada. C, fraca. D, a gente já parte de um momento que existe um conflito nessa evidência. E, a gente está falando mais de uma evidência com um fundamento, uma fundamentação teórica, então normalmente esses estudos eles estão relacionados tanto com animais ou cadáveres, e o grau F de recomendação, que é com opiniões de expert. E quando a gente vai separar, né, o que foi falado nesses guidelines, sobretudo de 2022 e 2025, eles iniciam falando sobre avaliação. Então, avaliação clínica do ombro doloroso e a suspeita de tendinopatia do manguito rotador. Os dois, quando a gente vai comparar tanto de 2022 quanto 2025, eles falam para a gente realizar uma avaliação subjetiva e histórico de lesão detalhado, entendendo o motivo de consulta, idade, quais são as exigências desse paciente, se é uma paciente atleta, o histórico de lesão, para isso ir norteando um pouco até lá para frente o nosso exame físico. E o que mudou, né? Na verdade, as duas elas oferecem a mesma recomendação, e só que, diferentemente desse guideline atual, que a recomendação F é considerada a opinião do expert, né, do especialista na área, em 2022, essa mesma recomendação era tratada como C. Em relação, continuando ainda na avaliação, né,
A diretriz de 2022, ela inicia falando que a gente deve observar a postura e também o complexo do ombro. Quando a gente olha para a diretriz de 2025, eles já iniciam a frase falando que a gente deve fazer uma observação do complexo do ombro, analisando deformidade, atrofia muscular e edema. E, de uma forma geral, as recomendações elas são praticamente iguais. Só que eu gosto de chamar a atenção, né, para retirada da palavra postura. Eu acho que antigamente a gente tinha uma cultura muito forte pautada em postura e com o tempo a gente foi tirando. Eu acho que a diretriz ela tem que respeitar esse movimento conforme as evidências foram mostrando que a melhor postura, na verdade, é a próxima, né? Em relação à bandeira vermelha, idem, não mudou nada. Então, os profissionais eles devem identificar qualquer sinais de red flags ou patologias sérias, né, patologias graves, que não se limitam, né, mas devem incluir uma deformidade, febre, sinais e sintomas, comprometimento cardiovascular ou visceral, histórico de câncer, para a gente ter uma atenção para esses pacientes, para a gente poder, né, referir ele, né, encaminhar ele para um outro profissional. Em relação os fatores pessoais, psicossociais e ambientais é muito igual. O que mudou, se vocês observam a diretriz de 2022 para a de 25, foi o nível de recomendação. Então, antes, né, era uma recomendação C, como um consenso por expert, e agora é uma recomendação B, moderada evidência. Então, o que aconteceu? Melhorou o nível de recomendação, mas ainda existe uma necessidade muito importante da gente oferecer um modelo prognóstico que tenha tanto validade externa e valor clínico para o membro superior, para a gente ter um entendimento como que vai ser o curso desse paciente que a gente recebe na nossa clínica. Em relação ao valor diagnóstico dos testes clínicos, um ponto que vale a pena a gente comentar que uma das pesquisadoras desse trabalho é a Lori Misha, né? É uma grande pesquisadora dos Estados Unidos e ela é uma das autoras, junto com o McClure, de um sistema que eles oferecem 5 testes clínicos para falar, né, sobre a suspeita de alguma alteração do manguito rotador. Então, a opinião, né, a informação, né, sobre utilizar os testes clínicos, eles continuam. Então, aqui na diretriz de 2025, eles informam, né, que os clínicos podem usar os seguintes testes para confirmar ou descartar um diagnóstico de tendinopatia e, sobretudo, né, como uma confirmação desse diagnóstico, a presença do teste de arco doloroso positivo. Então, que é um teste que, durante a elevação do braço, o paciente ele sente um sintoma, principalmente entre 60 e 120 graus, né? Como eu comentei antes do estudo do McClure com a Lori Mischner, em relação aos 5 testes, que ainda hoje é muito feito em alguns estudos, a gente está falando do teste de NIR, o teste de Hawking-Kennedy, o teste de Jobe, dor durante a resistência externa, a rotação externa, resistida, e também dor durante a elevação, que seria o arco doloroso. E dentre esses 5 testes, 3 forem positivos, existe então a suspeita desse paciente ter alguma alteração relacionada ao manguito rotador. Mas, de novo, eu acho que a gente poderia até fazer uma reunião específica disso, de tanto que esse assunto ele gera pano para manga. Em relação a instrumentos de medida e o valor, né, desses instrumentos. O que é interessante? Tanto a diretriz de 2022 quanto a de 25, os clínicos eles devem usar o inclinômetro, o goniômetro, ao invés de estimativa visual. Então, é muito comum, às vezes, o paciente elevou o braço, você imagina, você supõe que ele está numa angulação, só que se isso não tem validade clínica. Então, uma coisa que é interessante sobre a mudança da diretriz de 2025 sobre a 22 é que ele inseriu a tecnologia acessível. Então, quando a gente vai ler, além de inclinômetro e goniômetro, ele coloca ou um aplicativo inclinômetro, goniômetro em smartphone para medir objetivamente a amplitude de movimento ativa e passiva do ombro. Tá? E um ponto que eles são um pouco mais firmes em relação às medidas de amplitude de movimento escapular. Então, os autores eles falam que essas medidas elas são pouco confiáveis e não têm validade. Então, a gente não tem que se apegar tanto assim para tentar medir objetivamente a mobilidade e até mesmo o posicionamento estático da escápula. Em relação à força, os dois, eles falam sobre o uso do dinamômetro portátil para a gente avaliar a medida de força. Um ponto que é muito
sutil, e eu acho que é uma inserção bem importante quando a gente olha para os dois estudos, é a inserção da palavra complexo. Por quê? Antes a gente tem um entendimento, às vezes, de avaliar força, o que a gente pensa? A gente pensa em rotadores internos, a gente pensa em rotadores externos, um pouco do deltoide, só que muita gente discute ao longo de artigo, ao longo de curso, que é, poxa, como é que está esse trapézio? Como é que está esse serrátil? Mas quando a gente inclui o complexo do ombro, a gente dá um olhar muito mais amplo para essa pessoa e para essa articulação, de fato. Então, até mesmo no intuito de fazer algumas razões. Então, por mais sutil que seja, eu achei super importante essa inserção da palavra complexo na hora de falar sobre os testes de força. A parte de questionário não mudou nada. Então, quando a gente vai olhar para questionário, pessoal, o que a gente tem que fazer, né? A gente deve usar questionários auto-aplicáveis, válidos e confiáveis e sensíveis a ponto de conseguir detectar a mudança ao longo do tempo. Então, recebi o paciente hoje, apliquei o questionário, depois, ao longo do tempo, eu vou reaplicar esse questionário para ver um grau de evolução nessa intervenção. E de questionário existem vários, né? Então, eles vão mencionar, principalmente no Guidelines 2022, o DASH, o SPAD, o Pain Shoulder Score, tem o ORC, que é específico para alterações relacionadas ao manguito rotador, o constante. Então, existem vários questionários que podem ser aplicados dentro da prática clínica. Um ponto interessante sobre os testes e a validade do uso de imagem. Então, quando a gente vai olhar, os clínicos eles não devem prescrever ou recomendar um exame de imagem para confirmar uma tendinopatia. E o que ocorreu foi que na diretriz de 2025, ele dividiu em 3 tópicos. Essa foi a diferença. Então, o que vai acontecer? Os clínicos eles podem recomendar ou prescrever exames de imagem para adultos com tendinopatia se os sintomas não se resolverem ou melhorarem dentro de um período de 12 semanas. E também, claro, os clínicos eles devem considerar a solicitação, né, esse pedido de exame de imagem, se por acaso existir uma suspeita de alguma patologia grave, uma suspeita de uma red flag. Uma solicitação das duas diretrizes é que eles falam sobre a gente priorizar, né, na hora de solicitar o exame, a prioridade para a ultrassonografia em relação ao baixo custo. O profissional de saúde ele deve informar os adultos com dor no ombro sobre o valor diagnóstico e as limitações dos diferentes exames de imagem e também discutir os exames de imagem com os pacientes. Então, a gente tem diferenças de valores entre exames e também diferença de validade, né, de acurácia do que a gente está vendo. Então, o ultrassom ele é muito examinador dependente, mas ele é um exame para conseguir detectar algumas alterações importantes nesse paciente. E eu acho que vale a pena também a gente dar uma atenção nesse resultado. Eu acho que a gente, dentro de um papel de educação, a gente não deve só focar puramente no aspecto patoanatômico, mas é interessante a gente ter um alinhamento com esse paciente do que está acontecendo, ele ter um entendimento do que está acontecendo no caso com ele. Ainda sobre a avaliação, as diretrizes elas falam que quando a gente vai olhar aqui de 2025, os clínicos eles devem encaminhar os adultos com tendinopatia que apresentam dor intensa e persistente ou incapacidade, apesar de um período de 12 semanas de tratamento não cirúrgico, para um especialista da área, né? No caso, eles colocam como um médico de medicina esportiva, um fisiatra, um cirurgião ortopédico, para avaliação e tratamento. Então, o paciente que ele não consegue evoluir, da gente encaminhar depois para esse profissional. O que mudou em relação a 2022? Antes, esse encaminhamento para outro profissional ele estava muito pautado em alterações patoanatômicas. E o que mudou agora? Agora a gente está falando sobre sintoma. Se o sintoma ele persistir depois de um período de 12 semanas. E agora, a gente pensando na seção 2 desse Guidelines 2025, ele vai envolver o tratamento farmacológico. É claro que existe uma grande discussão em relação à farmacologia dentro do âmbito da fisioterapia, eu acho que não cabe a gente ter essa discussão hoje, mas sim informar um pouco do que o Guideline ele traz. Então, o que não mudou, né? Eles informam da recomendação de paracetamol para redução de dor a curto prazo em pacientes com tendinopatia, que podem recomendar
o uso de anti-inflamatório não esteroidais para redução de dor também a curto prazo. Outros pontos que eram antes comentados e que nem entraram agora na diretriz de 2025, que é em relação ao uso tópico de anti-inflamatório ou até mesmo nitroglicerina tópica ou testosterona, que não era aplicável. Então, como já não era aplicável antes, em 2022, eles nem trouxeram para essa diretriz de 2025 como um assunto realmente encerrado. Sobre opioide, a recomendação ela é igual, então os clínicos eles podem recomendar o uso de opioides a curto prazo para redução de dor em adultos com tendinopatia que apresentem dor intensa ou incapacidade, que são refratários, então que resiste a uma intervenção. E claro, né, vale a pena falar que esses níveis, esses graus de recomendações, das duas diretrizes são recomendações F, né, pautada em consenso de especialistas. Os clínicos eles não devem recomendar opioides como tratamento farmacológico de primeira linha. Eu acho que isso é interessante quando a gente pensa numa crise de opioides que tem nos Estados Unidos. Então, a gente olhar para isso como um problema de saúde pública de uma forma geral. Então, eu acho que é interessante ter essa recomendação. Aqui também, os autores falam que os clínicos que prescrevem, né, eles devem reavaliar regularmente os riscos de dependência e a necessidade desse uso contínuo. Sobre injeção, né, que é um assunto até bem comentado e bem questionado. Aqui, quando a gente vai olhar as duas recomendações, os clínicos eles não devem recomendar ou administrar injeções de corticosteroide como primeira linha de tratamento para redução de dor e incapacidade. Isso já foi falado na diretriz de 2022 e o que mudou foi o nível de recomendação, então o grau de recomendação. Antes era pautado em consenso de especialista e agora é pautado em nível de evidência fraca. Os clínicos, eles podem recomendar administrar injeções de corticosteroide para reduzir a dor e incapacidade a curto prazo em pacientes com tendinopatia do manguito. Então, só uma atenção em relação a termo. Então, primeira linha de contato e curto prazo. Então, parece que é a mesma coisa, mas eu tenho uma diferença em relação a tempo aqui. Outras informações que foram feitas na diretriz de 2025 que não chegaram a ser comentadas agora, que era para falar sobre os riscos e benefícios sobre a injeção de corticosteroide. Eu acho que isso, dentro do âmbito de saúde, é importante para uma tomada de decisão compartilhada, tá, entre o médico profissional que vai fazer a aplicação, o paciente, para ele entender os riscos e benefícios, para ele tomar a decisão, e quando consultado, a gente poder falar um pouco também, caso tenha essa necessidade e essa dúvida. E uma coisa interessante comentar em 2022 é que, se não houver melhora na dor ou função após 2 injeções de corticosteroides, uma injeção adicional ela não é recomendada. Eu acho que esse é um ponto interessante que não é tão comentado agora, mas a gente está pensando ao longo do tempo sobre esse paciente, como que vai ficar a qualidade e a saúde desse manguito. Então é interessante falar e amarrar esse tópico para não serem feitas outras injeções que não vão gerar nenhum benefício para o paciente, pensando nesse caso específico após 2 injeções que não tiveram nenhuma resolutividade. Se possível e disponível, né, os clínicos eles devem recomendar o uso do ultrassom para fazer injeção guiada, e também em 2025 a diretriz eles trazem uma utilização e recomendação de lavagem cálcica para tentar minimizar, né, e eliminar de uma certa forma aquele depósito que tem intratendino. Sobre PRP, né, plasma rico em plaquetas, as duas recomendações eles falam que os clínicos eles podem utilizar ou recomendar para reduzir dor e incapacidade em adultos, só que vale a pena a gente falar o quê? Essa informação ela foi vista nas duas diretrizes, gente. Mas quando a gente olha para a diretriz de 2025, a recomendação é fraca, moderada, a recomendação B. Quando a gente olha para agora, 2025, é uma recomendação D, ou seja, existe um conflito importante em evidência. Algumas dizem que sim, outras dizem que não, tá? E aqui como B, como recomendação F, né, eles falam que os clínicos eles não devem utilizar PRP como tratamento de primeira linha nesses pacientes com tendinopatia. Por último, aqui, em relação ao ácido hialurônico, quando a gente vai olhar para a diretriz de 2025, eles falam que os clínicos eles podem utilizar a recomendação
ou recomendar injeções de ácido hialurônico para reduzir dor e incapacidade, tanto a curto quanto a médio prazo em adultos com tendinopatia do manguito rotador. Mas vale ressaltar que esse grau de recomendação é um grau D, ou seja, existe um conflito de evidência em relação a esse tema. E os clínicos eles não devem utilizar ou recomendar ácido hialurônico como tratamento de primeira linha nesses pacientes com tendinopatia do manguito rotador. Beleza, pessoal, só continuando aqui, em relação ao aspecto de reabilitação da tendinopatia do manguito, a gente vai comparar brevemente as duas também. Uma coisa que antes eu queria falar aqui, que não foi falado, só para comentar, pessoal, o que eu queria falar, que eu acabei esquecendo de falar lá atrás, essa diretriz, diferentemente da de 2022, ela pediu opinião, ela incluiu 8 pacientes das províncias de Quebec e outros, pegou Canadá e Estados Unidos para participar dando opinião no guideline, se os pacientes eles concordavam com aquela recomendação e poderia ter ajuste de recomendação, né? Se fosse o caso, houve pequenos ajustes. Então, isso significa que possa ser que alguma dessas recomendações aqui elas possam ter sido alteradas, inclusive, por conta de opiniões de pacientes, por conta do fator contextual dos Estados Unidos, do Canadá, que eram grupos que estavam envolvidos nesse guideline, tá? Então, eu queria chamar a atenção para isso também, porque isso pode, uma questão contextual, isso pode variar, né? Se fosse, por exemplo, considerar aqui no Brasil, né? Bom, exercício terapêutico em relação a 2022 e 2025, a gente pode ver aí que os dois, eles falam em reabilitação ativa e não passiva, né? Como tratamento inicial, e no de 2025 a gente vê a ênfase específica, incluindo ali alguns tipos que ele coloca aí, Rafa, treino motor, ele fala, e ou resistência com diferentes cargas, como tratamento inicial. Então, eles adicionam isso, inclusive, como se fosse um aspecto mais individualizado, né? De colocar a carga dependendo, conforme a individualidade do meu paciente. Então, essa é uma pequena modificação, mas mantém ali o programa ativo de reabilitação. Em termos de composição dos programas de exercícios, basicamente, eles continuam os mesmos, eles acabaram só focando um pouquinho mais em uso de carga variável. Isso esse fator carga, se a gente pegar a evidência atual, por mais que exista uma recomendação que está ali, né, essa mudança de recomendação que seja forte, mas quando a gente pega a ciência atual, a gente ainda vê um pouco um déficit na questão da prescrição dos exercícios, principalmente pensando em variáveis manipuláveis dentro da prescrição. A gente ainda vê que a ciência do complexo do ombro, ela está caminhando num processo assim de a gente tentar entender mais sobre essas variáveis manipuláveis dentro da prescrição. Mas, de fato, entrega de exercícios de mobilidade, treino de controle, que ele fala esse treino de controle motor também, que basicamente está direcionado, né, os estudos para a escápula, fortalecimento, né, resistência, então isso acabou ficando de fato, tá? Um ponto que eu acho que é legal destacar é que nessa de 2025 eles falam mais em relação à questão da educação. Quando o Guideline 2022 ele traz educação dentro de um programa e ele fala educação em relação à patologia, ou seja, educação da condição em si, assim, não educação direcionada para crenças, o letramento em saúde, fatores psicossociais. Então, eles adicionaram isso para dar uma atenção a isso dentro do aspecto mais educacional. A terapia manual, de fato, ela manteve-se, inclusive em relação aos níveis de recomendação, com ênfase nos efeitos a curto prazo, né? E aí, o que eu achei que seria interessante destacar é que eles trazem o termo coluna, e a gente sabe, né, Lari, que a Lori Mischner, ela tem um grupo de pesquisa muito forte, direcionado para terapias voltadas para a região, né, da coluna e direcionada para o complexo do ombro, com ensaios clínicos nesse caso, né? Então, provavelmente, deve ter sido, inclusive, um olhar do grupo, mas eles adicionaram terapia manual também direcionada para a coluna, saindo um pouquinho do fator local, né? Mas ampliando um pouco esse olhar. E em relação ao taping, de fato, tinha evidências insuficientes em 2022 e 2025, ele traz como um complemento da reabilitação ativa. Então, essa foi mais ou menos a mudança. Em termos de prescrição, né, focada mais em exercício, foi isso. Aí eu trago agora a comparação dos agentes eletrofísicos, que de fato é algo muito incipiente, assim, dentro da área do complexo do ombro. Eu fico impressionada, por exemplo, como a TENS, ela basicamente não é estudada.
dentro do complexo do ombro e quando é estudada em inúmeras outras condições musculoesqueléticas, como um auxílio de uma terapia ativa, mesmo que se prove, mas que se prove, né? Que talvez realmente não tenha efeito, mas eu vejo que muitos estudos assim da área de agentes eletrofísicos para o complexo do ombro, eles são bem assim, não são tão insistentes assim nas pesquisas, né? Os pesquisadores e tudo mais em olhar um pouquinho para isso. Mas uma coisa que a gente pode falar, por exemplo, é o ultrassom terapêutico, né? Ele acaba sendo desencorajado para ambas as condições. Inclusive, ele, em 2022, né, ele acabou falando assim, né, não reduz dor ou incapacidade na tendinopatia não calcária, mas pode ajudar na calcária. Em 2025, ele traz, não deve ser usado para tendinopatia calcária nem na não calcária, né? Então, ele desencoraja o uso do ultrassom terapêutico para ambos ali. Com relação a acupuntura, pode ser usada, antes até então, tinha dito, né, em 2022, que poderia ser utilizada, mas nesse caso, em 2025, você usa, mas usa se você fizer o principal, que é a terapia ativa, né? Terapias por onda de choque, até então, inclusive isso bate, né, 2022, com aquele estudo que eu trouxe lá, Umbrella Review, que fala de redução de dor e incapacidade, não reduz dor e incapacidade na tendinopatia não calcária e poderia reduzir a incapacidade e a dor também, no caso, melhorar a incapacidade e reduzir dor na tendinopatia calcária. Mas, quando a gente vê em 2025, ele acaba reforçando ali a contraindicação da não calcária e mantendo indicação para calcária. Então, aqui o que eu queria chamar a atenção é a recomendação, que é fraca. Tem se falado muito, vejo inclusive muitos clínicos médicos recomendando o uso de terapias por ondas de choque para pacientes que têm tendinopatia do supra, né, para pessoas que têm condições do ombro, mas é isso. O que se sabe, provavelmente é uma recomendação que a gente fala fraca, baseada em evidências ainda bem baixas, assim, né? Então, é algo que a gente pode explorar melhor ainda, não confiar tanto. Laser terapia, até então, não indicado em 2022, mas poderia ser utilizado de acordo com a recomendação, por mais que seja fraca, mas fala que poderia ser utilizado sozinho ou em combinação com a reabilitação ativa na tendinopatia que tem algum tipo ali de calcificação, tá? E a TENS, campos eletromagnéticos pulsados, iontoforese, correntes interferenciais, isso fica de fato, não foi nem mencionado em 2025 e 2022 eles falaram que tinha evidências insuficientes para o uso, né? Então, a gente não tem recomendação específica. Por fim, o retorno ao esporte, né, direcionado ali para tendinopatia, a gente vê na diretriz de 2022 mais focando em pode passar, Lari. Em direcionamentos mais para a saúde do trabalhador, como vocês podem ver essa tabela 4, eu não vou falar sobre ela, mas vocês podem ver recomendações fracas ali, a letrinha C, mas retorno ao trabalho em 2022 e o que muda em 2025 é porque eles falam em retorno ao esporte. E o mais interessante é tudo baseado em opinião especialista. Então, se você está usando, por exemplo, o CK Quest, está usando os testes funcionais para retornar o seu paciente para o esporte, saiba que você está baseado em opinião de especialista. Tudo que você fizer em retorno ao esporte está baseado em opinião de especialista. Ninguém testou, tá tudo recomendação F lá. Então, considerar a capacidade de tolerância à carga dos músculos do manguito e outras estruturas, instrumentos confiáveis e acessíveis para medir dor, incapacidade, prontidão. Não menciona nada de aspectos psicológicos para retorno ao esporte, apenas prontidão. E testes funcionais para monitorar a progressão ali na reabilitação e definir o tempo ideal ao retorno ao esporte. Então, eles trazem essa recomendação, acho que é legal porque chama a atenção, mas de fato a gente não tem nada, tá? E, pessoal, finalizamos aqui nosso resumo, né? Acho que de alguma maneira a gente tentou, por mais que foi um pouco mais demorado, mas a gente tentou trazer, vocês viram que foi até um pouquinho desigual assim os slides, mas é porque eu fiz minha parte, Lari fez a dela, a gente se juntou e deu isso daí, né? E agora eu acho que a parte mais importante é a gente bater um papo aqui com os meninos, mas espero que tenha ficado claro aí para vocês. Mais uma vez, obrigada. Muito bom, muito bom. Obrigado aí pela apresentação. Eu acho que foi ótimo para organizar um pouco o que tem antes, o que tem depois, né? Acho que essas coisas são super relevantes e com certeza vocês que estudam ombro têm muito trabalho a fazer, né? Dá para ver diversas lacunas, dá para ver diversas questões aí que acho que precisam ser respondidas. E mesmo que o período seja pequeno, né, de 3 anos, a gente sabe que a quantidade
quantidade de artigos que tem saído é muito grande, né? Então, em 3 anos tem algumas evidências que vão mudando um pouco essa força, até pelo corpo e volume de artigos que vão aparecer. Então, isso é extremamente relevante para o pessoal saber, né? Então, vou começar uma pergunta polêmica, né? Vou começar pela Lari aqui primeiro. Lari, o que que você gostou desse guideline? O que que você não gostou e o que que você sentiu falta? Eu acho que um ponto interessante que a gente deve ressaltar é que antes a gente tinha um desejo muito profundo de culpar a escápula. Eu faço parte desse movimento, eu fiz parte desse movimento. E eu posso afirmar, eu tentei mudar. A gente tentou mudar a movimentação da escápula e não conseguiu. Então, eu acho que de uma certa forma a beleza da pesquisa ela tá aí, sabe? A ponto da gente entender um caminho e depois olhar aquela rota e falar, opa, acho que não é por aqui, eu preciso tomar um outro direcionamento. E acho que é interessante também a gente olhar para o indivíduo e a gente não ser reducionista a ponto de imaginar que a culpa da dor dela vai ser puramente da escápula. Então, eu acho que esse é um ponto interessante que eles trouxeram tentando tirar essa importância da escápula nessa diretriz. Eu achei muito bom quando a gente olha para o aspecto da educação, que eles vão falar sobre educação em relação ao letramento em saúde, vão falar em educação em aspecto geral e não pautado na patologia. Por quê, gente? Tem um estudo fantástico do pessoal da Austrália, inclusive tem um brasileiro, Giovanni Ferreira, se não me engano, o primeiro autor é o Joshua, posso checar depois, mas ele compara formas de educação para a população com dor no ombro. E quando a gente olha para a educação pautada em diagnóstico de imagem, o que acontecia era um movimento oposto. As pessoas elas ficavam muito mais preocupadas e querendo ir atrás de exames de imagem do que tranquilas do que estava acontecendo. Então, eu acho que vale a pena a gente olhar para isso com carinho, da gente não só fazer um processo educativo para o nosso paciente, explicando o que é manguito e a gente envolvendo outros aspectos, explicando um pouco de dor, olhando um pouco para esse contexto desse paciente, né, tentando fazer alguma modificação de hábitos, comportamentos, para ele a gente ir em direção à solução e não focar, entre aspas, né, bem entre aspas, no problema, que é a alteração patoanatômica. Eu acho que são esses dois pontos que eu acho que gostei bastante. E um outro que dá um gostinho, assim, de mais do mesmo, é que muita coisa é muito parecida, né? Então, assim, quando a gente vai olhar para os achados, é tudo muito parecido. Às vezes você fala assim, poxa, mas precisava, não precisava, sabe? Eu acho que fica uma dúvida e até uma discussão. Mas acho que como eu gosto de ler, como a gente gosta de conhecer mais, é sempre interessante a gente estar estudando, estar atento às novas informações. Bom, muito Se bom. eu, E se eu acho que é puder importante. acrescentar também, Por Foucault, favor, Lê. eu gostei, o que eu gostei foi que eles trouxeram também a divisão, né, de tendinopatia calcária e não calcária, porque os outros até então não se preocupavam tanto com isso, né, e meio que desencorajando o uso de alguns agentes eletrofísicos, né, outros até ganharam força, mas dependendo da condição, eu acho que isso também é um ponto a ser destacado, né, porque eu acho que isso é muito comum na nossa prática, né, a Uhum. utilização de ultrassom está com uma calcificação, vamos botar ultrassom para quebrar, né? Enfim, acho que isso também ganhou um pouco de destaque nessa. E, claro, tudo que o aspecto de avaliação, eu acho que eu não curti ainda muito, porque eles ainda defendem um pouco os testes específicos, especiais, entende? Na parte de avaliação, algumas coisas que foram boas, né? Pensando no aspecto mais de função, funcionalidade, reforçando o uso de questionários. A questão da educação mesmo, acho que legal tocar nesse assunto, mas eu vejo que é uma área que a gente precisa crescer muito ainda, né? Eu colocaria esses pontos, assim, específicos. Claro, falar um pouco de retorno ao esporte para mostrar, não, a gente está baseado tudo em opinião de especialista. Ninguém está com evidência sólida aí, não. O que está fazendo é prática clínica mesmo, é na minha prática mesmo, está sendo assim, né? Uhum, perfeito. Eu acho extremamente interessante, né? Eu acho que uma das coisas que, quando traz dois guidelines são muito próximos, acho que as evoluções, como vocês falaram, elas são muito sutis em palavras e ênfase que eles vão dando, né? E aí isso envolve muito o que vocês falaram em diversos momentos, que é a linha de pesquisa de cada um deles, né? Então, como eles estão nesse processo de direcionar esses novos artigos, isso acaba sempre também sendo um viés da produção dessa diretriz. Então, eu acho bacana quando o pessoal consegue entender, e eu acho que a importância, mesmo que a mudança seja pequena, é que para a gente perceber as mudanças, elas são sutis mesmo. Quando a gente dá um grande salto no período de tempo, a gente consegue perceber um pouquinho melhor, né? Mas essa sutileza realmente precisa desse olhar muito cuidadoso para a gente entender o que recomenda ou não. Rafa, alguma
algum comentário aí em relação à apresentação das meninas, dos guidelines e afins? Pô, vou fazer uma revisão crítica da apresentação das meninas. Agora é a hora da Beth. Olha, o que me surpreendeu, eu acho que tem essa parte da nomenclatura, realmente, né, dependendo de como que você chama, se você dá um tiro de bazuca que fala que é cilindrador subacromial tudo, como foi, por exemplo, a revisão sistemática de revisões temáticas, você vai colocar no mesmo balaio tudo, né? Uhum, E aí você vai entender o nível de evidência de uma forma. Se você classifica um pouco melhor as condições, a gente tem uma recomendação um pouco mais direcionada. Eu acho que esse é um ponto forte, aparentemente, desse trabalho. Mas realmente é interessante de ver, né? Porque quando a gente. Eu estava notando aqui o que mudou, né? E a gente vê que são coisas muito sutis da nossa parte mesmo. Em termos de reabilitação, principalmente, não de avaliação e outras. A gente vê que basicamente foi um direcionamento outro, um nível de evidência do que já estava sendo recomendado. E fica muito claro isso na avaliação, eu acho que principalmente, né? Esse lance que o Foucault falou do viés. E realmente, dependendo de onde a gente pega, os autores acham que nessa diretriz, os testes, por exemplo, mas me chama a atenção os opioides, né? Quando você pega, por exemplo, diretriz de dor, você pega a diretriz americana, são acho que 118 páginas, das quais 90 fala-se de não recomendar opioides. Se você pega uma diretriz, por exemplo, europeia de dor, ou uma diretriz, enfim, de dor crônica primária, que é mais geral, o uso do opioide acaba seguindo um pouco menos um problema local e mais a evidência específica, né? Então, é até interessante eles, por exemplo, recomendarem opioide, dado que a maior parte dos quadros vão ser nociceptivos de origem, não se recomenda opioide para esse tipo de quadro, mesmo em dor persistente. A gente vai ter recomendação de opioide, por exemplo, em dor neuropáticas, né? Ou dores neuropáticas mais refratárias, não como tratamento de primeira linha, mas com um tratamento ali muitas vezes coadjuvante. Então, é isso, né? Tem que ter muito esse filtro para pegar esses vieses dos autores. A gente, muitas vezes, quando vai ler uma diretriz da uma área que não é a nossa, que as meninas são especialistas da área, elas conhecem os grupos de pesquisa, né, os problemas meio regionais. Mas quando você vai ler uma diretriz que não é a nossa, a gente tem que ficar muito ligado nisso, né? Porque ela sempre puxa. Principalmente, eu acho que quando tem ali alguma coisa de consenso de especialista ou opinião de especialista. Né? Quando o nível de evidência está nesse, com certeza puxa para algum lado ali, né? Mas eu achei interessante. Eu acho que é isso que vocês falaram. Não traz grandes variações, por exemplo, para a de 22, mas talvez ela tire um pouco daquele enfoque de retorno ao trabalho, só que vocês comentaram, né? perfeito. E eu acho super interessante, assim, que eu acho que tem que, quando a gente começa a trabalhar essas mudanças, até vou fazer essa pergunta para as meninas, em relação a essa evolução, né? Queria aprofundar um pouco mais a prática de vocês mesmo, para entender o que que vocês mudaram nessa ação. Então, a Lari já começou um pouco, falou desse olhar da escápula, depois o olhar agora um pouco mais para educação, né, e tudo mais, mas né, a gente que fez o curso da Incus juntos, aquela terapia manual, vários detalhezinhos assim. Lari, queria saber muito de vocês duas, né? Primeiro a Lari fala, depois a G fala, dessa mudança real na prática, no dia a dia clínico que vocês estão fazendo. Eu acho que um ponto interessante assim é que a gente quer ter uma garantia que a gente vai mudar o desfecho do paciente com base numa intervenção que a gente está fazendo. E o que acontece é que às vezes, gente, é o contexto, né? Então, assim, eu acho que é da gente ser humilde para entregar o nosso melhor, mas sem imaginar que o resultado daquele desfecho é puramente seu trabalho. Uhum. E o que eu gosto assim de pensar é que eu bato muito nessa tecla, que eu acho que quem não sabe o que procura não percebe quando encontra. Então, se a gente olha para a avaliação, algumas coisas elas não mudaram tanto assim, sabe? E como que a gente hoje, tipo, uma pergunta assim para você, clínico, que está ouvindo a gente, né? Como que está sendo realizada essa avaliação? Então, eu gosto muito, assim, de amarrar muito bem a avaliação clínica para a gente conseguir traçar um plano terapêutico mais assertivo possível. Então, acho que a diretriz, ela dá para a gente possibilidades, tá? É lógico que a gente não vai ter respostas prontas, então você deve perguntar para mim lá, tá bom, Larissa, qual questionário que eu uso? Depende, né? Tem um estudo lindo do Lucas Almeida e ele fez um link, né, dos questionários com a CIF. Então, ele foi avaliando o ORC, avaliou o Oxford Shoulder Scale, o SPAD. Então, assim, depende muito do que você entende daquele paciente e como que você vai entender baseado na história dele, né, baseado no que você está entendendo ali daquele momento, baseado no contexto. Então, eu acho que um ponto que a gente fala também, até em curso, né, Gê? A gente fala bastante até de um trabalho que foi publicado pelo Felipe Reis, a Josimar e a Ana Maria, que fala em relação, tem mais outras pessoas, me desculpe por isso, mas fala sobre as soft skills no ensino de fisioterapia.
Porque a Uhum. gente, às vezes, é igual isso que o Foucault disse, né? Lá no curso, de você ter uma técnica manual, poxa, eu estudei no meu mestrado teste de assistência escapular, então, assim, a gente ter essa ideia, assim, de, nossa, eu vou realizar uma coisa e essa que vai modificar um pouco o sintoma do paciente. Eu acho que a gente ter atenção em relação a essa escutativa, a empatia, de você entender o não dito. Eu acho que são pontos que às vezes eles são negligenciados, mas eles são muito importantes. A gente precisa muito ter atenção a eles. Muito bom. G, o que teve de mudança aí nessa prática clínica? Eu não sei se mudança de prática clínica, considerando, claro, a diretriz, né? Eu digo de mudança em relação ao meu olhar, quando eu comecei a estudar o complexo do ombro, como eu era e talvez como eu sou agora. E uma das coisas que eu sei que isso foi muito forte na minha formação é o aspecto biomecânico mesmo, né? Que eu ainda tenho linha de biomecânica, você mesmo sabe. Eu gosto disso, mas eu não gosto de ficar sozinho nela. Então, sozinha nela no aspecto biomecânico. Se eu estou estudando algo de biomecânica, eu sempre estou paralelamente estudando algo relacionado a um aspecto psicológico, a tentar entender o indivíduo, seja ele atleta ou não, de uma forma um pouco mais global e não especificamente local biomecânica, né? Então, eu acho que esse olhar um pouco mais ampliado e, de fato, eu sou do time pensando fora do ombro, mas o pensar fora do ombro não é só pela cadeia cinética, é pensar fora do ombro de fato, considerando o aspecto central, né? Eu sou muito desse time justamente porque um dos questionamentos que eu fico, e que eu fico assim, de verdade pensando, é sobre, quando a gente lida com pacientes com dor crônica no ombro, é sobre a dor crônica ou é sobre o ombro que está com dor crônica? Eu sempre me questiono sobre isso, sabe? É porque quando eu olho as evidências atuais, eu vejo que exercícios mais gerais têm sido benéficos para pacientes que têm dor no ombro, dor crônica, entende? Então isso me começa a me questionar assim, mas peraí, eu olhava tanto para o ombro local e eu estou fazendo um exercício sem ser local e isso de repente pode gerar um efeito, né? Então, um efeito global e é sobre mudança de comportamento. Você fala muito sobre estilo de vida, né? E que de fato eu aprendo bastante sobre isso. Então eu tenho olhado, meu olhar ele está ampliado, só que ele está ampliado e eu preciso entender esse olhar ainda ampliado, entende? No sentido de que tem muita coisa que eu sei que influencia para uma dor crônica, para uma dor no atleta, no ombro do atleta, mas que eu nunca vou conseguir responder tudo, entende? Eu vou talvez olhar para cá e depois para cá e aí juntar um com o outro. Eu acho que é nesse sentido, sabe? Mas de fato, esse guideline, os estudos atuais, eles nos convidam a, como Larissa falou, a ter esse olhar mais ampliado, né? E eu acho que é sobre isso, sabe? Para onde a gente está caminhando, ainda bem, né? A gente está saindo um pouco desse foco que a gente foi muito criado dentro da graduação e que a gente está, de fato, né, ampliando esse olhar. E eu acredito que não é só sobre o ombro, é sobre isso de uma forma geral, né? Os estudos mesmo estão aí, os estudos qualitativos, que a gente sempre bate aqui, para trazer um pouquinho a opinião do paciente, as crenças. E eu acho que é muito nesse sentido, assim, eu tenho muitas curiosidades, minha linha de pesquisa é muito direcionada, assim, muito para o atleta também, então eu quero estudar sobre aspectos comportamentais linkados ao atleta e a dor no ombro, por exemplo, sabe? Então, acho que eu estou saindo um pouco desse olhar biomecânico, que eu fui um pouco mais focada e de fato, ampliando mais isso, sabe? Acho que é por aí. Sem dúvida, uma das coisas que a Rafa até trouxe, que eu acho que talvez em algum momento isso vá ter algum direcionamento, é a questão de definições. O que que a gente está de fato estudando, sabe? O que que a gente está olhando ali? Esse guideline ele trouxe um termo chamado tendinopatia do manguito rotador. Talvez, será que eles estão querendo de fato que a gente padronize esse termo de repente? Já que 70, 80% das condições do ombro está linkada com isso, né? Então, eu acho que são aprendizados, assim, que a gente vai tendo ao longo do processo, que é massa, né, esse processo, ver como que eu sou muito nova, então, assim, em relação ao estudo do complexo do ombro, né? Então, isso, eu não tenho aquele olhar de quem está há muito tempo nessa área, sabe? O que eu tenho, posso ter é os estudos que foram publicados, muito enfatizados na biomecânica, né? E é assim que começou, né? Então, de alguma maneira, eu acho que a gente está direcionando, sabe? Sem esquecer, claro, sem deixar de lado, mas a gente tem que ir linkando o que é que de fato realmente importa ali na ponta, que é para o paciente, né? Uhum, perfeito. Eu acho bem legal a fala de vocês, porque eu acho que tem um pouco a ver com esse pulo, vamos pensar, de 22, 25, onde tem uma sutileza do que se
dava mais enfoque antes e agora a gente vai transicionando, né? Então acho que a gente não deixou nada, mas a gente começa a mudar um pouco do que é mais importante, assim como um bom exemplo do exercício, né? Então a gente fazia um exercício muito focado, muito específico e num sentido de equilibrar, né? De tentar fazer a força e tudo mais. Hoje a gente continua fazendo exercício, mas a gente tem um pouco mais até de leveza na hora de se propor, porque antes a gente ficava tão focado, não, trapézio inferior, tem que fazer esse movimento da escápula junto, e aí faz eletro lá, tenta fazer um monte de coisa, por causa dessa ênfase que a gente tinha, né? Então a gente consegue tirar um pouco dessa energia de algumas situações para tentar explorar melhor outras, né? Então, acho que isso que a gente fala de evolução e de mudança, acho que a parte mais importante é essa, não largar nada, mas entender que a gente pode tirar um pouco de energia de umas coisas para focar em outras, né? E uma das coisas que me surpreendeu, até voltando um pouco para essa discussão da medicação e da eletro, né, por causa dessas questões de até de ênfase, a gente sabe que independente desses níveis de evidência, se tem muito sobre, né, a questão de infiltração, a questão de eletro, né? Então é importante até essa questão de o que o guideline recomenda e o que as pessoas realmente fazem. Porque se você for em qualquer clínica, vai ter gente fazendo. Se você for em qualquer paciente, tem paciente que foi indicado para fazer uma infiltração, né? E me surpreendeu até a recomendação que estava lá, porque são todos efeitos de curto prazo, né? Então, assim, o que tem, assim como a Lari falou, de efeito contextual, placebo e várias questões relacionadas, né? Acho que é um cuidado muito grande até para a gente comunicar ao paciente e literalmente tentar, né, sugerir para que não tenha aquela enxurrada de medicação, de agentes passivos, né? Então, até acho que é bacana falar um pouquinho da prática de vocês, como vocês lidam, né, com essa questão, né? Porque se veio de um médico, o médico falou assim, ó, faz uma infiltração assim, assado, né? O PRP voltou lá, eu não entendi muito bem por que o PRP está fazendo lá. Mas, enfim, queria entender, porque eu acho que com certeza é uma dor de muito clínico quando o paciente vem com essas recomendações, né? Então, como que vocês lidam com isso no dia a dia? Vou de novo manter a ordem, Lari, por favor. Perfeito. Eu acho que você bateu num ponto crucial que envolve implementação. Porque eu acho assim, puxa, tá tudo muito lindo, mas e agora? O que eu faço com essa informação? E quando a gente vê e recebe de fato, alguns pacientes, eu lembro muito claramente quando eu estava logo quando eu tinha formado, assim, que eu recebi muitos pacientes pós-operatório de manguito. Nossa, seu rosto é novo, não lembro de você na clínica. Ah, não fiz. Nunca fiz tratamento antes, sabe? Então, um ponto que eu falo até quando estou de encontro com alguns alunos é da gente aproximar esse contato com os médicos. Então, hoje eu tenho essa aproximação, né, como você perguntou da minha prática, tanto de 2 médicos aqui de São Carlos, quanto também de médicos de São Paulo, um grupo da USP, que o Rafa também tem contato. Então, acho que a aproximação desse contato, ele beneficia não a mim, não aos médicos, mas sim ao paciente. Eu acho que a gente tem que, sabe, parar de achar que a gente está falando coisas diferentes e a gente seguir dando um passinho um em direção ao outro para a melhoria de fato desse paciente. Então, hoje, eu tento realmente, às vezes até mando um WhatsApp pro médico que a gente está compartilhando um paciente em comum para a gente discutir aquele caso e poder, sabe, fazer da melhor forma possível, da melhor manejo possível. Então, assim, eu acho que eu tô, às vezes, até numa bolha, né? Não sei como que isso acontece hoje em dia. As pessoas que eu conheço, elas não fazem, mas, gente, na minha época, logo imediatamente formada, eu não tinha um WhatsApp e eu mandava o que eu fazia, a minha sugestão para o médico, eu lembro claramente de mandar imprimir o meu laudo, dobrar, colocar no envelope da clínica e dar para o paciente levar para o médico. Então, assim, poxa, tem como a gente fazer essa aproximação, sabe? Tem como a gente tentar fazer essa união para a melhora tanto da nossa prática, o entendimento maior do que o médico tem sobre a gente colocar a nossa opinião, da gente, né, tentar fazer juntos ali, né, junto com o paciente, com o profissional, uma tomada de decisão compartilhada e talvez garantir melhores resultados. Perfeito. Gê, você que está no hospital aí, né, numa clínica escola também, como é que funciona essa rotina e até como que vocês lidam com essas situações? Atenção primária, o paciente às vezes já chega, né? Às vezes o paciente ele já chega com a infiltração, com o processo feito, não tem muito o que fazer, sabe, Foucault, às vezes. Só simplesmente o que ser feito é o nosso papel, né? Porque eu também entendo que existe um ponto em que eu até tenho um embasamento científico, eu até tenho o poder de
convencimento, talvez, de falar sobre algo baseado na ciência, mas tem um ponto que eu chego até um limite, né? Tem um ponto ali que não depende de mim, depende do paciente e depende também de outros que estão envolvidos. Então, eu vou até certo ponto, né? Especificamente no hospital, isso de fato não é minha realidade, porque os casos clínicos lá que a gente atende não é essa realidade de fato, né, com infiltrações e tudo mais. Mas o que a gente tem, por exemplo, até no ambulatório daqui da UFRN, que eu colaborei com a professora Catarina mesmo, que ela tem um projeto de extensão aqui, ou mesmo na clínica escola, né, da Facisa, por relatos de colegas mesmo, os pacientes normalmente eles já chegam com esses procedimentos feitos, não é um encaminhamento. Então você de fato não tem muito como tomar essa opinião, mudar esse manejo, né? Mas uma das coisas que eu posso falar, que eu também reforço isso que Larissa falou, que eu falo em aula muitas vezes, é que é sobre as crenças de fato do paciente em relação ao que ele acha que essa medicação ela vai fazer, entende? Uhum. De a gente entender isso também, porque não adianta eu só ficar focando, vamos fazer exercício, vamos tentar mudar algum aspecto aqui, só ficar lá na faixinha fazendo exercício, o paciente chega, faz um eletro, alguma coisa assim, e você não conversa com o paciente para entender um pouco o que que ele acredita, o porquê que ele acha que esse medicamento, esse tipo de fármaco, ele pode ser benéfico, né? O que que o médico falou? Às vezes o médico, ele dá a opção para você e fala assim, ó, você está com a tendinopatia ou a tendinite, quando se fala, né? E você precisa fazer infiltração. Se você não fizer infiltração, você pode piorar. Na hora que o médico fala isso, esse nocebo, obviamente, isso muda a cabeça do paciente, sabe? Então, a gente Uhum. tem esse papel de educação também. Não é só educação porque o paciente ainda vai fazer ou está na dúvida. Não, o paciente já fez, então faz educação, porque de repente ele vai precisar de novo, o médico sugere de novo, sabe? Eu vejo um pouco nesse sentido também, assim, complementando um pouco o que Larissa falou, né? Perfeito. Eu acho muito importante sua fala, Gê, porque eu acho que tem uma questão, né? Independente das evidências, assim como você disse, o paciente já fez, gerar uma frustração é ruim, né? Isso. Para ele, ao mesmo tempo que dá o tom certo sobre o que que aconteceu. Porque no final das contas, o paciente, ele é a vítima do processo, mas ele encara muito semelhante, né? Uma medicação que tem essa questão de cura, e se não fizer, tem chance de romper mais, né? E na hora do exercício, o que que ele acha que está fazendo? Então, conseguir discriminar o efeito de cada um e conseguir conversar com ele de uma forma muito simplificada é extremamente importante até para os próximos comportamentos, né? Então, Isso. muitas vezes você chega com o paciente com vários procedimentos inadequados, equivocados, mas eu acho que a grande questão é para futuros casos ou quando acontece com outra pessoa, ou um flare-up, né? Então, a gente sabe que isso pode acontecer com muita facilidade. Então, acho que essa conscientização é extremamente essencial para que o paciente realmente não mantenha, né, essa crença limitante e mantenha na esperança de já fiz infiltração e aí eu não melhorei ainda, né? Então, isso fica muito forte para ele. Se ele fizer o exercício e não melhorar, parece que não tem tanta força, mas a medicação tem a força para essa cura, né? Então, acho que tirar o enfoque de uma cura já é importante e a palavra manejo é o que a gente tem utilizado para grande parte de uma forma muito mais interessante, né? Gente, a gente tem os momentos finais aqui, eu vou pedir para cada um fazer os fechamentos. Vou começar pelo Rafa, que o Rafa está muito quieto aqui. Rafa, fique à vontade, fechamentos aí em relação a toda essa discussão. Olha, acho que foi uma discussão muito boa, né? De novo, óbvio, né? A gente acho que dificilmente muda a nossa prática clínica com um artigo. Conto talvez nos dedos quando algo aconteceu nesse sentido, na minha trajetória. Mas, de qualquer jeito, toda vez que a gente tem essa consolidação de evidências, eu acho que isso traz não só para quem está na prática clínica ali, né? Talvez um update de um nível de recomendação, mas mais do que isso, talvez traz esse tom. E eu fiquei pensando no que você falou, Foucault. Eu acho que é interessante porque você pega da JOSPIT, por exemplo, a revisão sistemática e revisão sistemática atualizadas, ela trazia um foco já para exercício, por exemplo, mas ainda com uma ideia muito de fortalecimento, ainda com uma pegada muito focada numa visão cinesiopatológica. Uhum. E dá para ver que o tom é bem diferente, né? A Germana até chamou a atenção ali que ele traz uma ideia de carga variável, de estímulo motor adaptado ao indivíduo, mas uma perspectiva bem diferente. Então, eu acho que é legal porque ler esse tipo de trabalho acaba, por mais que tenha os vieses que a gente levantou, ele acaba trazendo para a gente um pouco desse tom, né? Do que está mudando, assim, de grosso, né? Então, acho que foi uma discussão rica. Obrigado, meninas, pelo tempo aí, pela discussão também. E obrigado pelo pessoal que também acho que está nos ouvindo ao vivo, né? Mas acho que foi uma discussão legal. Acho que, de novo, não é um artigo que vai mudar a nossa prática, mas acho que você ter
essa noção do tipo, o que que era feito, o que que mudou, dá aquela sensação de atualização que muitas vezes o clínico precisa para ter segurança, para passar segurança, né? Então, Uhum. acho que é legal nesse sentido. Meninas, vocês, quando forem dar a resposta, tem uma pergunta aqui no YouTube, que é em relação, embora não tenha citado no de 2025 sobre o TENS, a sua aplicação em algumas condições crônicas é recomendada. Vocês acham que seria uma opção viável para usar na prática clínica? Ou não, né? Então, tem uma pergunta aqui do Gabriel. Então, meninas, se quiserem aproveitar e responder. Larissa pode depois complementar, mas eu acho assim que eu penso que se tem algum tipo de não é porque eu não acho que é porque não tem a recomendação para o complexo do ombro em si Uhum, que não vai servir. A gente já vê, a Josi, por exemplo, é uma das carro-chefes aqui no Brasil, pesquisa TENS, e a própria Kathleen Sluka, né, enfim, reforçando bastante conhecimento sobre o uso da TENS em condições crônicas. Eu, particularmente, não sou a melhor pessoa para falar da TENS, porque, de fato, não é uma linha de pesquisa que eu atuo, mas considerando que a gente está lidando também com uma condição crônica, pensando em complexo do ombro, eu tenho uma dor crônica. uhum, Novamente eu trago, é sobre a dor crônica ou é sobre o ombro que está com a dor crônica? Eu não sei até que ponto a gente consiga diferenciar em si por conta do local em si, sabe? Por uhum, que muda para dor lombar, para dor no ombro? Não está crônica a condição, não existe toda, né? Então eu fico nesse ponto. Se você é um fisioterapeuta que você tem domínio sobre o uso, conhece bem o recurso, se você consegue aplicá-lo associado, concomitante a um exercício para, por exemplo, e isso beneficia de alguma forma o paciente, se o paciente consegue com esse recurso executar um exercício que você está propondo, consegue fazer um movimento que ele não fazia, a minha opinião é por que não, entende? Você não está deixando de fazer o principal. Que é, uhum, de alguma forma, você está devolvendo ao paciente um movimento que para antes até ele. E isso você uma vez falou, eu lembro que você vai lembrar dessa conversa, tem que dar nome aos bois, né? E aí você uma vez falou, toda vez eu estou fazendo lá o movimento, aquele movimento ele é doloroso, se eu devolvo aquele movimento que, se eu entrego de alguma forma, faço alguma coisa que de alguma forma esse movimento vai ser não doloroso, por que não, entende? Então, eu uhum, estou devolvendo uma mensagem central para o paciente, né? Então, eu acho que se você consegue aplicar, você tem domínio sobre o recurso, se você consegue que aquele paciente ele recebe bem aquele recurso, por que não? Só não acho que tem que ficar dependente disso. Você tem que fazer o uhum, desmame, né? Mas eu não vejo por que não. Não é porque não está recomendado. Mas eu gostaria, inclusive, de ver mais trabalhos nesse sentido, porque não queria que se perdesse isso, sabe? Assim, de fato, né? Eu acho que é algo que, de fato, não tem sido estudado. uhum, perfeito. Perfeito. Já Eu vamos ligar para a concordo Josi lá. muito, concordo Foi? muito com que Vamos ligar para a Josi para fazer um estudo. Exato. eu concordo muito com o que a Ger falou. E eu acho que um ponto que deve ser entendido é que às vezes a gente tem a falsa impressão que a eletro ela é puramente uma terapia passiva. Então a Ger Uhum, tocou num ponto assim incrível, que é você fazer e realizar aquele movimento. Então você devolve, né? Você entrega aquele movimento para o paciente que antes ele não estava conseguindo fazer, mas talvez agora com essa janela talvez de oportunidade via equipamento você conseguiu. E eu acho que o único problema é que às vezes a gente quer respostas meio que fáceis e simples dentro de um aspecto muito complexo. A gente não pode ficar sempre dentro de uma única conduta achando que aquela ali vai resolver. Então, né, naquele momento, você pode entregar, o paciente está muito sintomático, você vai fazer isso, fazer exercício junto, vai fazer isso, vai fazer educação junto. Ok, por que não? Eu concordo uhum, muito com o que a Gemma fez, mas não entregue só isso ou isso todos os dias, sabe? Acho que a gente tem um monte de oportunidade, possibilidade para a gente trabalhar isso. E sim. claro, ansiosa, Josi, para as próximas pesquisas. Já fica o chamado para a Josi fazer uma revisão no ensaio clínico depois. Vamos fazer aqui. Vamos deixar um Falar, pouquinho na descrição do episódio, abaixo Eriquinha. assinado, fazer pressão social na Josi. Muito bom. Meninas, por favor, fiquem à vontade aí para fazer o fechamento, falar um pouquinho do trabalho de vocês, por onde vocês estão rodando aí. Estou muito feliz que Perfeito. vocês estão indo pelo Brasil todo, né? Então podem avisar, Ah, né? Igual o maravilha. cantor famoso, as próximas datas, os próximos encontros. Fiquem à vontade.
Gente, ó, eu só tenho mais uma vez a agradecer pelo dia de hoje aqui com vocês. Eu acho que vocês fazem um trabalho muito bonito dentro da fisioterapia. Então, acho que poder participar mesmo que um pouquinho disso aqui foi muito legal. Eu gosto muito de conversar sobre esse assunto, então para mim é realmente prazeroso, ainda mais dividir com a G. Então, agradeço também a G por estar aqui. Eu acho que a gente está numa parceria muito legal e é muito gostoso, assim, porque a gente foi praticamente criadas juntas, sabe? Então é uma diversão mesmo. Então, os cursos a gente vai a trabalho, mas é muito bom. Então, a gente está realizando cursos tanto presenciais pelo Brasil, a gente tem datas para Piauí, Londrina, a gente vai para BH, vai para Recife, Fortaleza, então tem as datas no nosso Instagram, @Ombro na Prática. A gente também vai agora, né, mais recente, fazer uma imersão online, ao vivo, mas esse conteúdo vai ficar gravado para quem não vai poder estar presente nos dias 12 e 13 de abril. E é isso, acompanha a gente adora falar sobre esse tema, a gente gosta mesmo, assim, isso é uma coisa que a gente faz, é falar e conversar de uma forma leve, assim, sobre uma coisa que a gente ama, que é o complexo do ombro, e lidar, né, cuidar de pessoas. Eu acho que é o que a gente foi feito, né, cuidar de pessoas. Muito bom, muito bom. G, por favor. Isso também só agradecer a participação, é sempre muito bom papear aqui com vocês. Fulco, Rafa, obrigada mais uma vez pela receptividade. Sempre leve esse momento, né? Por mais que tenha slides e que a gente não queira slides, só queira ficar conversando aqui, mas eu acho que a gente conseguiu, de alguma forma, passar a mensagem. Tem muita coisa, assim, que a gente acaba deixando, né, passando, assim, mas eu acho que o que eu penso, assim, né, é que, de alguma forma, quem está escutando a gente possa sentir que, de alguma forma, a gente curte falar disso, sabe? Que a gente tem um carinho por esse assunto, né, Lari? Que a gente, de fato, a gente fica feliz quando, sei lá, um artigo, uma novidade sai, a gente lê e aí compartilha, porque eu acho que é a nossa função. Eu estou dentro de uma universidade, eu cada vez mais a universidade faz às vezes a gente ficar presa, mas eu quero me soltar e eu quero falar para todo mundo, porque eu acho que isso é massa, transladar essas paredes, levar o conhecimento científico, sabe? O que a gente está fazendo na pesquisa, levar para a prática. Então, eu acho que é muito sobre isso, assim. Você que é itinerante, né, Foucault, assim, fica em vários lugares, você já está aqui, que eu sei, no RN, e sem dúvida, assim, eu acho que é um ponto que conversar com pessoas, né, conversar com pessoas clínicas, com outros pesquisadores, eu acho que isso adiciona muito. Então é isso, eu acho que toda vez que eu translado, que eu saio da universidade, que eu vou conversar com clínicos, eu sempre aprendo. Isso é muito bom, isso é muito massa, porque sempre surgem perguntas de pesquisas, eu levo todas e eu fico querendo tentar responder, mas é muito bom esse processo, sabe? Então, espero que vocês que estejam aí escutando, que de alguma forma esse conhecimento possa ter acrescentado aí para vocês. Como o Rafa mesmo falou, é bom ver essa mudança, talvez, se a gente compara no tempo lá atrás, né, para agora, ou mesmo 2022 para 2023, essa pequena mudança que seja, já é uma mudança que toca em pontos e que de alguma forma a gente possa até ajustar alguma coisa ali da nossa prática que antes fazia e hoje não, mas que de alguma maneira a gente está em um processo de aprendizado e o mais massa é a gente estar aberto para esse processo e não se fechar a esse conhecimento que ele não é rígido, ele é simplesmente mutável, né, nesse processo. Então, eu agradeço aqui, Lari, obrigada pela parceria. Lari, toda vez, né, a gente está fazendo coisas juntas, né, alguns trabalhos paralelos juntos, assim, sempre muito gostoso estar com ela, dividir nesse momento e estar aqui junto com vocês, junto com ela, dividir nesse momento, melhor ainda. Tá? Obrigada mais uma vez e valeu demais. É isso. Valeu, galera. Aliás, aproveitando, né, esse horário é o horário que as meninas fazem live toda semana, né, no Instagram. Então, quem puder acompanhar, sempre tem um artigo. A gente pegou essa discussão de uma live delas que eu vi que elas fizeram, a gente falou, já vamos trazer para cá, né? Então, acompanhem lá. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio também o Instagram delas, pessoais, e também o do projeto delas de ombro, né? Então, meninas, muito obrigado aí pela companhia, pela aula, pela troca, aprendizados. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma intervenção que a gente não conversou, deixa nos comentários aí para a gente poder continuar a discussão em outros momentos, tá? Gente, boa noite, meninas. Descansem. Rafa, boa noite. A gente se vê no próximo episódio. Não esqueçam de curtir, compartilhar, mandar para todo mundo e até a próxima. Valeu!